Ainz morre. Parte 5. Ainz caminhou em direção ao lugar indicado por Jaldabaoth. Ao longo do caminho, ele usou mensagem para ordenar os 2 anjos que o seguiam para verificar 2 coisas: se ninguém o seguia e se alguém estava observando de longe. Depois de receber um relatório negativo para ambos, Ainz tinha originalmente a intenção de terminar a transmissão imediatamente, mas depois ele recebeu um relato um tanto confuso de que havia membros das Pleiades presentes. Ainz reconheceu e finalizou a mensagem. E mais uma vez não encontramos outros jogadores ou detentores de itens de classe mundial. Não consigo parar de pensar que eles já deveriam ter se mostrado, mas se não existem, como dá para explicar o que aconteceu com a Chautiar? Foi algum tipo de coincidência? Só pode ter sido o efeito de um item de classe mundial, certo? Ou foi obra de algum talento? O fato de nada ter aparecido, apesar de ter ido tão longe, fez a coisa toda parecer uma armadilha para ele. Por tudo o que sabia, a oposição esperava que ele abaixasse a guarda antes de atacar. Só pode ser brincadeira, bem, isso não importa. Um planejamento cuidadoso para o futuro não será desperdiçado. Portanto, Ainz contatou as outras equipes de anjos com mensagem para verificar se estavam prontas e se suas ordens haviam sido recebidas. Tudo bem, as preparações estão completas. A próxima parte é simples, eu só preciso seguir o manual do Demiurgo. Mesmo se eu cometer um erro, eu sempre posso dizer eu estava apenas testando você e assim por diante. Tudo estava indo bem. Ainz ficou comovido com o quão leve foi seu modo de andar. Essa foi a primeira vez que ele se sentiu tão relaxado desde que veio a este mundo, foi como flutuar pelo céu. Logo, Ainz chegou a uma praça de tamanho médio. Originalmente, tinha sido uma fonte que regularmente pulverizava água para o lazer dos cidadãos. No entanto, a água já não fluía por aqui depois que os demi-humanos a destruíram. Não havia planos para restaurá-la por enquanto, e os arredores pareciam muito austeros. Um demônio estava de pé, esperando orgulhosamente. Era um demônio enorme com asas em chamas e 2 punhos vermelhos e musculosos. Este era um senhor do mal Vrad de Nazarick. Mas o que estava aqui era apenas um monstro que Demiurgo havia invocado com seu invocação do Lorde Maligno. Só podia ser usado uma vez a cada 50 horas, mas podia ser controlado livremente por um tempo. Nazarick não ficaria em desfalque, mesmo que fosse morto. Possuía o nível 84. Como um atacante do tipo físico, o Senhor do Mal tinha um HP máximo muito alto. De todas as habilidades especiais que os Senhores do Mal possuíam, a mais perigosa era a habilidade de invocar outro Senhor do Mal que era de nível inferior a eles mesmos. Porém, os monstros invocados não poderiam, por sua vez, invocar mais monstros. Sendo assim, o Senhor do Mal Vrat que Demiurgo convocou não poderia convocar outro Senhor do Mal. Se este Senhor do Mal tivesse sido criado ou feito, então poderia convocar criaturas adicionais. Por exemplo, o Senhor do Mal Slot muitas vezes invocava matilha de demônios e mortos-vivos, tornando-os muito difíceis de lidar. Além disso, um ponto problemático sobre o Senhor do Mal Vrat era que era muito difícil administrar seu ódio. O Senhor do Mal Vrat tinha o status de agressividade mais facilmente aumentado do que outros Senhores do Mal. Ele ouviu os jogadores tanques dizerem que a coisa mais irritante em lidar com os vários Senhores do Mal de uma só vez era como manter o Senhor do Mal Vrat longe do alvo. Além disso, ele tinha a habilidade especial de causar mais danos e ganhar mais defesa, quanto mais alto o seu valor de ódio se tornasse. Ainda assim, isso não era muito assustador. A única coisa que Ainz tinha que se preocupar era sua habilidade chamada Milagre Comprado pela Alma, que produzia efeitos desconhecidos. O Senhor do Mal poderia conjurar as seguintes magias. Magias de 10º nível, queda de meteoros, parar o tempo, campo de impuro. Magias de 9º nível, rejeição maior, vermilion nova. Magias de 8º nível, distorcer a moral, insanidade, golpe astral, onda de dor. Magias de 7º nível, napalm, chama do inferno, palavra de maldição maior, teletransporte maior, blasfêmia. Magias de 6º nível, asas de chama, muralha do inferno. Magias de 3º nível, fireball, e lento. Embora o número exato de magias que os monstros poderiam usar variasse com seu nível e tipo, era tipicamente por volta de 8. No entanto, monstros de alto nível como dragões, demônios e anjos eram uma exceção. Ainda assim, como um tipo puramente guerreiro, as magias do Senhor do Mal Vrat não eram particularmente temíveis. Não tinha habilidades para fortalecer suas magias e seus atributos relacionados à magia eram muito baixos. Mesmo que as magias de ataque do Senhor do Mal fossem do elemento fogo e, portanto, visavam uma fraqueza dos mortos-vivos, não havia necessidade de ser cauteloso. Suas magias que afetam a mente também eram inúteis contra os mortos-vivos. Para começo de conversa, os valores de karma de Ainz eram negativos, então magias como distorcer a moral eram uma perda de tempo.
Como o valor do karma de Ainz era negativo, os anjos eram mais difíceis de lidar do que os demônios. Enquanto contemplava os dados de sua oposição, Ainz olhou para as duas empregadas atrás do Senhor do Mal. Ele pensaria sobre elas mais tarde. Então, já foi avisado. Mas é claro, Ainz-sama. Ouvir aquela voz pesada fez Suzuki Satoru sorrir inconscientemente do interior do coração de Ainz. Isso porque esse demônio, e todos os monstros de Nazarick, foram projetados de acordo com a imagem deles. Essas vozes eram provavelmente o que os desenvolvedores ou seus criadores tinham imaginado para eles. Nesse caso, quem inventou a voz adorável que os insetos bocas tinham antes de consumir quaisquer cordas vocais? Ou toda a coisa de Aceiu em sua mente que Peroroncino estava falando realmente existe? Não, isso era impossível. Pandora's Hector era um bom exemplo. Ele era um ser que não sentia, que refletia o que seu criador tinha em mente. E então havia o fato de que até mesmo um ser sem cordas vocais como Ainz podia falar. Tudo o que ele podia dizer seria que os mundos mágicos eram realmente surpreendentes. Se está se dirigindo a mim com esse nome e nesse tom, posso assumir que os arredores estão seguros. De fato. Então, hora da pergunta mais importante de todas. Você está verdadeiramente preparado para lutar com a intenção de me matar? Sim, eu fui ordenado a fazer isso. Ainz assentiu enquanto ouvia a resposta do Senhor do Mal. Uma coisa que deixou Ainz desconfortável no passado foi a falta de fortes oponentes para lutar. Desde a batalha contra Chautiar, Ainz estava preocupado em não ter chances de lutar com todas as suas forças. Depois de treinar e ganhar experiência em combate corpo a corpo, ele poderia habilmente mover seu corpo como Momo e lutar como um guerreiro de nível 33. Ainda assim, a questão de como ele se sairia em combate de alto nível ainda permanecia em dúvida. Ele deveria ter conduzido treinamento de combate contra oponentes de alto nível. Infelizmente, ele não teve a chance de encontrar monstros de alto nível até agora. Foi por isso que Ainz ordenou que Demiurgo comandasse esse Senhor do Mal para matá-lo. Ele derrotaria este poderoso inimigo que queria matá-lo e, assim, fortalecer-se-ia. Isso era mais fácil falar do que fazer. Os dois se opuseram fortemente à ideia e convencê-los demorou muito tempo. Não se pode culpar um Ainz mentalmente exausto de pensar: eu pensei que nós havíamos concordado que minha palavra é a lei. No final, depois de inúmeras concessões e condições, o palco estava montado para essa batalha de vida ou morte. Um arrepio percorreu seu corpo enquanto considerava que ele poderia morrer. Foi uma sensação completamente diferente do que ele sentiu durante a batalha com Chautiar, pois esta era uma batalha desnecessária. Contudo, mesmo com toda a experiência em PVP de Yggdrasil, percebi na batalha contra Chautiar que este mundo não é um jogo. Se chegar a hora de enfrentar um jogador de nível 100 com muita experiência de combate real, não poderei ganhar sem uma quantidade equivalente de experiência. Eu sei que a covardia leva à derrota. Ainz estava muito feliz por ele ser morto-vivo e poder suprimir o medo que poderia sentir pela perspectiva da morte. Se ele ainda fosse humano, provavelmente teria desistido agora. Vejamos, Yuri. Ainz disse para as empregadas atrás do Senhor do Mal. Já que você e Lupuzegina estão aqui, isso significa que lutará comigo junto com o Senhor do Mal. As outras não estão aqui. Ele não viu sinal de Solution, em Toma ou CZ. Elas devem estar em outro lugar fazendo algum trabalho. Somos as únicas que vieram aqui. Nós, irmãs, vamos desafiá-lo junto com o Senhor do Mal Vrat. A razão é porque Albedo-sama crê que permitir que as pessoas deste país testemunhem as empregadas demônio não será problema algum. Além disso, o Senhor do Mal Vrat sozinho pode não ser suficiente para satisfazer o seu pedido, Ainz-sama. Era verdade que um único Senhor do Mal de nível mais 80 seria duramente pressionado por Ainz. No entanto, mesmo a adição de Yuri e Lupuzegina não o tornou um adversário muito poderoso. Mesmo assim, fatores problemáticos podem se tornar más notícias. Sofrer porque subestimei meu oponente seria tolice. É melhor ficar em guarda. Além disso, Albedo-sama nos mandou verificar algo com o senhor, Ainz-sama. O senhor está realmente bem com a condição de não sair de Nazarick durante o próximo ano se for derrotado? Ah, essa foi uma das condições em que Albedo insistiu antes de concordar com essa luta. Se eu perder, vou passar o próximo ano trabalhando com afinco dentro da grande tumba de Nazarick, com Albedo e eu, na mesma sala. Você não vai verificar as condições que o Demiurgo mencionou. Ainz olhou para o Senhor do Mal, mas não disse nada. Provavelmente, sentiu que não havia necessidade de verificar. Muito obrigada. Yuri se curvou. Agora não haveria margem para ele mudar o plano. Enquanto pensava em quão terrível a situação era, Ainz não pôde deixar de suar internamente. Seria fácil matar Yuri e as outras devido à tremenda disparidade em suas respectivas forças, mas Ainz ou Algon nunca permitiria isso. Matar um NPC para treinamento seria totalmente ridículo.
Em outras palavras, eu tenho que matar o Senhor do Mal sem prejudicar a Yuri nem a Lupuzegina. Ainz não pôde deixar de rir. Isso seria um desafio e tanto. Ainda assim, seria um bom treinamento. Há algo errado, Ainz-sama. Não, não é nada, não se preocupe com isso. Além disso, Kositu-sama solicitou que gravássemos essa batalha para que todos em Nazarick pudessem aprender com ela. O senhor se importa? Embora ele não quisesse fazê-lo porque sentia que era embaraçoso, gravar batalhas era muito comum em Yggdrasil. Com isso em mente, ele deveria aceitar esse pedido. Bem, registrar os procedimentos de batalha irá desencadear a interferência das barreiras ofensivas anti-adivinhação. Devo suspendê-las. Certamente refere-se às magias de detecção de adivinhações, correto, Ainz-sama. A mesma não está ligada ao modelo ofensivo de magia. Ah, sim, exatamente. Afinal, se fosse o último, seria ruim se alguém de Nazarick estivesse tentando encontrar minha posição e a acionasse sem querer. Se ele empregasse a barreira ofensiva de magias, como ele costumava fazer no passado, qualquer membro de Nazarick que tentasse lançar adivinhação em Ainz ficaria muito ferido. Antigamente ele costumava lançar essa magia o tempo todo porque o fogo amigo estava desligado, fazê-la agora seria perigoso. É claro que os habitantes de Nazarick não seriam feridos pela barreira ofensiva, uma vez que eram protegidos por um item World Class, mas a defesa incorreria em um custo em moedas de ouro. Se as coisas fossem de mal a pior, despesas como essa seriam mais dolorosas para ele. Então não há necessidade de se preocupar Não, seria melhor desativá-la. Além disso, barreiras ofensivas desaparecem quando elas são ativadas e precisam ser reiniciadas. Nesse caso, posso simplesmente desativá-la desde o início e ter alguma paz de espírito. Entendo então eu conto com isso. Ainz desativou sua barreira ofensiva. Tudo bem, então vamos começar a gravação de combate. Pretende usar o ponto de vista de quem? Eu não me importo se for o meu, tudo bem. Acho que eu deveria fazer a gravação Na verdade, Ainz estava bem com qualquer coisa. A perspectiva de qualquer um teria sido boa. Além disso, as lembranças de treinar com seus amigos estavam voltando para ele, e Ainz começou a se divertir. Batalhas simuladas com seus amigos eram parte fundamental da criação de novas técnicas e do uso de novos equipamentos. Ele costumava lutar com Touchme, mas essas batalhas não contavam e não haviam sido registradas no registro PVP de Ainz. Como Ainz nunca o venceu sequer uma vez, seu índice de vitórias teria caído se elas tivessem sido registradas. Ele nunca levou a sério, simplesmente pensava naquilo como treinamento, pois sabia que não poderia vencer. Ainz sempre enfatizou isso. Vamos começar então? Vocês precisam se preparar para me matar. Claro, eu não vou matar vocês. Não, na verdade, tudo bem se o Senhor nos matar. Antes que Ainz pudesse dizer que não queria fazer isso, Yuri declarou o motivo. Ainz-sama, não somos os membros reais das Pleiades. Todas nós somos grandes doppelgangers. O quê? Como assim? Somos músicos da orquestra de cordas de Eric sob Shakmual-sama dos 5 piores. Por ordem de Albedo-sama, nos transformamos em membros das Pleiades. Então é isso. Ele olhou para elas várias vezes mais, mas Ainz não podia dizer a diferença entre elas e Yuri e Lupuzegina que ele conhecia. Ele não podia deixar de se perguntar se isso era uma mentira que elas estavam contando para que ele pudesse matá-las sem preocupações durante a luta. Talvez um deles fosse falso. Ele ouvirá uma vez que as melhores mentiras eram aquelas que tinham um fundo verdadeiro. Ainz não podia ver através do disfarce das doppelgangers. Havia uma magia que poderia dissipar o metamorfismo de doppelgangers, mas usar essa magia os impediria de se transformarem novamente por um período de tempo devido ao efeito. Nesse caso, tê-los transformado nas Pleiades não teria sentido. Seria um assunto diferente se Ainz tivesse aprendido magias de nível inferior, mas... Não. Parece que a Lupuzegina está falando diferente do normal. O que aconteceu? O rosto de Lupuzegina ficou em branco por um momento. Isso é estranho, Ainz-sama. A grande doppelganger fingindo ser Lupuzegina mudou seu jeito de falar. Esse era provavelmente seu padrão de fala usual. Ah, essas não são as expressões usuais que ela usa. Mas Lupuzegina-sama sempre falava assim na nossa frente. Quando um doppelganger se fazia passar por alguém, era mais difícil para as pessoas mais próximas do alvo enxergarem através de seu disfarce. Isso porque eles usaram uma forma de telepatia durante sua mudança de forma para ler os pensamentos superficiais das pessoas com quem estavam falando e os que estavam ao seu redor para extrair informações relacionadas ao alvo que estavam representando e aplicá-las na atuação ao representá-los. Pelo menos foi isso que a entrada deles na Enciclopédia dos Monstros dizia. De acordo com Pandora Zector, essa habilidade se tornou real neste mundo.
No entanto, isso era simplesmente discernir as possíveis reações que o alvo personificado poderia ter, e não lia mentes nem procurava memórias. Além disso, uma vez que essa habilidade era uma forma de ataque psíquico, era inútil em Ains e outras criaturas mortas-vivas. Também se poderia simplesmente resistir se a diferença de nível fosse grande o suficiente. Foi provavelmente por isso que não pôde discernir as possíveis reações que Lupus Egina possui de Ains que fez o segredo ser revelado. A propósito, era mais provável que doppelgangers se desprendessem disso quando enfrentassem várias pessoas, porque cada um deles teria uma impressão diferente do alvo. Por que a Lupu não adicionou-se apenas no final de suas sentenças na frente deles? Ah, entendi, então foi para fazê-lo soar estranho. Talvez ela estivesse tentando me ajudar. Que malandrinha fofa ela é. Me desculpe. Eu tenho outra questão que não está relacionada ao combate. Mesmo Albedo lhe dando uma ordem, quem teria prioridade se eu dissesse para você abandonar essa ordem? Naturalmente, as palavras do Supremo teriam prioridade, a Insama. No entanto, devo sinceramente pedir desculpas por obedecer às ordens de nosso invocador, Kurayami no Shirabi-sama, acima de tudo. Quem é esse? Havia um NPC assim? Enquanto a pergunta crescia em seu coração, as chamas nos olhos de Ains arderam quando ele ouviu a resposta da Doppel Yuri. Esse seria o Temperance-sama. Temperance-san? Kurayami? Ah, bem, isso funciona como uma descrição física, mas ainda assim, Kurayami no Shirabi. Sim. Temperance-sama uma vez pediu para ser abordado dessa forma, então Shakmoal-sama nos instruiu a fazê-lo também. Quando eu retornar a Nazarick, gostaria de ouvir tudo sobre isso. Kurayami no Shirabi, Esta foi a primeira vez que ele ouviu se referir a ele dessa maneira. Ains não pôde deixar de rir quando soube que um antigo amigo se referia a si mesmo daquele jeito em um lugar onde ninguém mais sabia. Esta foi realmente uma armadilha astuta, destinada a diminuir seu espírito de luta. Ah não. Eu não devo cair na armadilha do Kurayami no Shirabi. Embora soubesse que não era o momento certo para fazê-lo, ele se lembrou do membro da guilda em questão. Como ele estava e se sentia quando deu esse nome? Ains estreitou os olhos enquanto se lembrava de seu amigo do passado, e então ele viu um olhar surpreso no rosto da Doppel Yuri enquanto inclinava a cabeça. Ains sentiu que ele se tornou descuidado e se recompôs. Ele poderia se lembrar de seus velhos amigos mais tarde. Agora, ele deveria analisar as palavras da Doppelganger. Depois disso, gostaria de questionar todos os vassalos e NPCs sobre o que eles estão escondendo. Então, outra pergunta me veio à mente. Na ausência de uma ordem direta, vassalos como Doppelgangers obedeceriam ao NPC encarregado deles. Nesse caso, o que aconteceria se um certo NPC quisesse matar Ains e reunisse muitos vassalos de alto nível e ordenasse que atacassem Ains com seus golpes mais fortes? Claro, isso aconteceria enquanto Ains não conseguisse detectá-los ou detê-los. Eles realizariam essa ordem? Ou desobedeceriam? Você também está pronto para vir até mim como se quisesse me matar, é isso? Sim. Essas são as ordens que recebi e determinei que também tenho sua permissão, Ains-sama. A resposta da Doppel Yuri fez Ains enrugar suas sobrancelhas inexistentes. Isso não é perigoso? Provavelmente, é melhor ver exatamente onde está o limite. Se até mesmo Ains pudesse pensar nisso, Albedo provavelmente teria verificado isso por si mesma. Ainda assim, era melhor ter certeza. Ele não podia ignorar uma possível falha na segurança. De fato, eu permito que você use todas as suas habilidades para me matar nesta batalha. Preciso que jure sob o nome de Ains ou algo mais uma vez. Pode jurar sobre o que disse sobre suas verdadeiras identidades é a verdade. Sim. Isso nós juramos em nomes de todos os seres supremos. Yuri e Lupus Egina transformaram suas mãos em objetos de aparência alienígena. Ah, o quê? Algum problema, Doppel Yuri? Ains-sama, há uma coisa que esqueci de dizer. Nosso equipamento foi emprestado das Pleiades. Portanto, podemos nos incomodar em recuperá-los para nós se formos mortos. Doppelgangers poderiam até copiar as roupas e equipamentos de seus alvos se quisessem. No entanto, eles só podiam duplicar as aparências e não as habilidades do equipamento. Já que não ganhariam nenhum benefício com o equipamento, ao lutar contra um lançador de magia como Ains, a diferença entre eles seria como o céu e a terra. Portanto, não tiveram escolha senão pegar emprestado das originais. Grandes doppelgangers podem imitar pessoas de até o nível 60. No entanto, diferentemente dos NPCs, eles só podem copiar até 90% das habilidades dos originais. Mesmo que possuam equipamentos das Pleiades, não há necessidade de se preocupar com isso. Nesse caso, matá-los seria um grande desperdício. Afinal, eles são vassalos mercenários, o que significa que convocá-los custa dinheiro, como eu pensava, eu deveria deixá-los impotentes.
Eu preciso colocar isso nas regras depois? Tudo bem. Eu adicionarei mais uma regra. Uma vez que as grandes doppelgangers ficarem perto da morte, vocês se darão por vencidas. Vou monitorar sua saúde com a essência da vida. Vocês não podem esconder seus pontos de HP, ou podem? Depois que Yuri respondeu afirmativamente, Ainz assentiu. Então, suprima essa habilidade por um tempo. Se eu julgar que você vai morrer depois de um golpe leve, eu vou chamar o seu nome e ficarão fora de combate. Nesse caso, estará virtualmente morto. Deixe a área de batalha imediatamente. Além disso, a mesma coisa se aplica ao Senhor do Mal Vrat. Se eu declarar vitória, o combate terminará. Estamos entendidos? O Senhor do Mal Vrat e as duas doppelgangers indicaram que entenderam. Ótimo. Então, começaremos quando a moeda cair no chão. Cerca de 25 minutos se passaram, então acho que eles não vão reclamar, mesmo se começarmos. Ainz conjurou a essência da vida e depois tirou uma moeda de ouro. Claro, isso não era uma moeda de ouro de Yggdrasil, mas uma moeda de ouro comercial usada neste mundo. E quanto aos buffs? Arranjar tempo para se aprimorar com buffs também faz parte do treinamento de combate. Depois de responder assim a Doppelopus Egina, Ainz se afastou, então jogou a moeda com o polegar para que caísse entre os dois. Quando a moeda bateu no chão, Ainz pulou para trás, ergueu as mãos e gritou: Barreira de imunidade absoluta. Ele viu o Senhor do Mal e as duas doppelgangers paralisarem por um momento. No entanto, o Senhor do Mal e a Doppel Yuri se recuperaram imediatamente. Foi isso. Essa foi a resposta certa. As ações anteriores de Ainz foram sem sentido. Não havia nenhuma habilidade chamada Barreira de Imunidade Absoluta em Yggdrasil, ou pelo menos, não deveria ter, até onde Ainz sabia. Ainda assim, Ainz gritou esse nome não apenas para fingir, mas também por um motivo diferente. Parece que estão um pouco lentos. Será que pensam que algo foi feito para eles e se tornaram um pouco tímidos agora? Bem, isso é o que acontece quando você se pergunta se caiu na armadilha do inimigo. Seus movimentos eram restritos pelo desconforto que vinha do fato de que tal técnica poderia realmente existir neste mundo. Pode-se dizer que essa finta foi bem sucedida porque ainda havia coisas desconhecidas por aí. Claro, isso não foi simplesmente por causa do desconhecido. Um bom exemplo foi a capacidade do Ainz de criar mortos-vivos. Em Yggdrasil, não existia o uso de um cadáver como meio para ignorar a duração dos mortos-vivos criados. Esta aberração só surgiu depois de vir a este mundo. Pode-se imaginar que houve muitas outras mudanças semelhantes que aconteceram no processo de vir a este mundo. Não, só um tolo não pensaria em tais coisas. Em outras palavras, tomar decisões apenas com o conhecimento de Yggdrasil era muito perigoso. Eu deveria discutir isso com Albedo, os outros e Cocytus incluso. Ainz lançou uma magia silenciosa Fly e começou a pensar enquanto se retirava para a retaguarda, mantendo uma distância fixa de seus perseguidores. Albedo disse que destruir o reino levaria cerca de 2 anos de preparação. Devo coletar informações até então? Expandir a nação significa expandir o contato com o exterior. Eu deveria fazer essas perguntas para Albedo e Demiurgo e obter suas opiniões. As ilusões parecem ser surpreendentemente poderosas, pode ser muito ruim se nós não tomarmos cuidado com elas. Parece que dá para fazer muito com elas caso seja inteligente. Se eu encontrar um ilusionista habilidoso, provavelmente deveria tratá-lo bem para recrutá-lo. Fluder nossa! O Senhor do Mal tinha ultrapassado a magia Fly de Ainz em um instante. Infelizmente, voar não era tão rápido. Depois de socar o punho grande como um martelo do Senhor do Mal, Ainz sentiu dor embora tenha sido imediatamente reprimida. Embora ele tivesse sentido o mesmo durante a luta contra Chautiar, ele estava mais uma vez agradecido por este corpo que poderia suprimir sua dor. Ainz poderia lutar graças a isso. Em seguida, o Senhor do Mal perseguiu Ainz, que havia sido derrubado no ar e encurtou a distância entre eles. Para Ainz, essa era a pior coisa que poderiam ter feito. Yuri circundou atrás de mim. Estão usando um ataque de pinça de 2 pessoas que podem causar dano por concussão, que é minha fraqueza. Enquanto isso, Lupus Egina está mantendo distância e lançando magias. Isso é um bônus. Quem diria, esta é a melhor maneira de lidar com os lançadores de magia. Isso é por causa da IA de combate do Senhor do Mal? Ou é porque está escolhendo movimentos da mente de seu conjurador, Demiurgo? Bem, tudo bem. Se eles não o deixassem manter distância, então ele simplesmente teria que criar seu próprio espaço. Teletransporte maior. Seu campo de visão imediatamente se abriu e a cidade se espalhou abaixo dele. Em circunstâncias normais, ele não teria sido capaz de se teletransportar para um destino desconhecido, mas estaria tudo bem, desde que estivesse dentro da linha de visão. Tendo teleportado 1 quilômetro acima do solo sem qualquer hesitação, Ainz lançou outra magia. Foi corpo de berilo refulgente.
Esta magia era excepcionalmente eficaz porque Yuri e o Senhor do Mal causaram danos por concussão. Claro, isso não é tudo que há. Ainz murmurou enquanto olhava para o chão. Se a Bukubuku Shagama-san ou Variable Talisman-san estivessem aqui, as retaguardas não seriam espancadas. Ao jogar como uma equipe, os gerenciadores habilidosos em relação ao agro como tanques não cometeriam erros como permitir que os lançadores de magia na retaguarda fossem atacados. Durante o tempo em que eles pararam de jogar, quando Ainz tinha que sair sozinho para ganhar o dinheiro para a manutenção de Nazarick, ele tinha usado NPCs mercenários para permitir que ele agisse impunemente. A única vez que ele realmente lutou sozinho foi na batalha contra Chautiar. Talvez por isso ele não pudesse deixar de reclamar. Ele estava um tanto longe, de modo que ele não tinha ideia de onde estava o Senhor do Mal, mas tinha uma ideia aproximada da localização da praça. Embora bombardear a área com magias de ataque fosse uma tática válida, isso seria inútil. Pode-se dizer que o objetivo desta vez estava em vencer a oposição em uma competição. Ampliar magia, atrasar teletransporte. Antigamente eu costumava ficar chateado com o gerenciamento de agro medíocre que os NPCs mercenários faziam. Essa era provavelmente a maneira dos desenvolvedores dizerem: façam amizade com outros jogadores ou algo assim. Ele então confirmou que algo grande iria se teletransportar acima dele, dentro da área da magia. Atrasar teletransporte. O Senhor do Mal, graças ao efeito do atrasar teletransporte, levaria algum tempo até que aparecesse de fato. Em outras palavras, significava que esses dois fracos inimigos que haviam perdido seu escudo mais forte estavam completamente expostos diante de Ainz. Para enfraquecer a força de combate do inimigo, era preciso derrotar os dois mais fracos primeiro. Ainz deixou a gravidade reivindicá-lo e depois acelerou ainda mais com Fly. A velocidade adicional da queda livre significava que ele estava se movendo muito rápido. O ar atingia o rosto de Ainz e passava por ele. Ao mesmo tempo, Ainz abriu os olhos e observou a praça. Ainda acho que me esconder em uma casa teria sido melhor. Ainz murmurou e então selecionou Lupusegina, que estava orgulhosamente de pé no meio da praça, como seu alvo. Yuri estava a alguma distância. Mesmo a detectando, ela não parecia estar preparada para interceptá-lo. Deixar a suporte de cura sozinha era bastante frustrante, mas Yuri tinha tomado a decisão certa, considerando que ela tinha que ter cuidado com as magias de efeito de área. Ainz parou quando resvalou pelo chão. Na verdade, ele não teria se machucado mesmo se tivesse batido diretamente, e lançou uma magia. Ainz escolheu uma das magias mais destrutivas de 10º nível em seu arsenal, Corte de Realidade. Ao mesmo tempo, ele usou uma habilidade especial para maximizar a magia. Embora ele pudesse ter triplicado a magia ou algo similar para causar muito dano, seria muito perigoso, embora ele não soubesse quanto dano as doppelgangers haviam sofrido. Ele tinha que evitar a possibilidade de matá-las por acidente. Maximizar magia. Quando ele levantou a mão, sua mão foi golpeada e danificada, e a magia fracassou. A mana gasta em o lançar foi desperdiçada. O que é isso? Impedir uma magia através de um ataque à distância. É algum tipo de habilidade especial? Talvez fosse por ele ser um morto-vivo, ou por ser um jogador veterano, mas sua confusão durou apenas um momento. Ainz imediatamente analisou o ataque que ele havia recebido. Nem o Senhor do Mal, nem Yuri nem Lupusegina possuíam habilidades como esta. Talvez seja o titular do item World Class que fez lavagem cerebral em Chautiar. E se os anjos não tivessem detectado? Se fosse um usuário de arma de longo alcance? Se fosse ela poderia usar uma habilidade especial para interferir com magias. Não acredito que cai nisso. Ainz gritou quando encontrou a resposta. Embora Yuri tivesse se aproximado e executado um soco, Ainz já havia aumentado sua defesa com uma magia, então ele não precisava ser tão cauteloso com ela. Afinal, havia algo mais importante que isso. A coisa toda foi uma armadilha desde o começo. Não, Yuri, entendi. Aqui estava se referindo à praça. Foi por isso que os anjos disseram que as Pleiades estavam presentes. Droga! Eu estava me perguntando por que elas disseram todas nós mesmo quando estavam apenas as duas lá. Todas as pontas soltas se conectaram fazendo uma bela linha. CZ estava atacando agora. Não apenas Yuri e Lupusegina que estavam presentes. CZ também estava no campo de batalha. Com toda a probabilidade, Solution e Intoma estavam aqui também. Todas as Doppel Pleiades estavam presentes na cidade. Não, preciso me acalmar. A Doppel CZ teve apenas sorte. Foi bastante fácil resistir a isso por causa da diferença de nível entre nós. Ela não vai ter tanta sorte, falta de sorte, da próxima vez. Palavra de maldição maior. O Senhor do Mal finalmente o alcançou e lançou uma magia, mas Ainz resistiu sem problemas. Era apenas ameaçador em combate próximo, então tudo o que ele tinha que fazer era manter distância.
Ainz ignorou o Senhor do Mal acima dele e ignorou Yuri, que tinha feito apenas um dano mínimo desde o início. Então se preparou para dar um bote direto para Lupuzegina. Naquele momento, incontáveis insetos bala foram atirados para seu lado. Não havia dúvida de que era Intoma. Ele nem precisou usar sua imunidade física de alto nível para pará-los. Isso porque os ataques não mágico de longo alcance não podiam prejudicar Ainz. Talvez se fosse uma arma carregada pelas Pleiades, a imunidade de Ainz teria sido derrotada graças à enorme quantidade de dados dentro delas. O melhor exemplo disso foram os ataques de Ceze e Yuri a partir de agora. No entanto, determinadas habilidades eram calculadas com base no nível do usuário. Intoma era um excelente exemplo, já que ela possuía muitos desses ataques baseados em nível de usuário. Intoma estava apenas no nível 50, então seus ataques não incomodavam Ainz. Além disso, se todo o dano de um ataque fosse anulado, nenhum dos efeitos subsequentes ocorreria também. Portanto, ele poderia ignorá-la. Ainz nem sequer olhou para Intoma quando ele se aproximou para acabar com a suporte de cura, mas então, Solution irrompeu de seu ponto de emboscada na frente de Lupuzegina. Teria sido um gesto fútil se ela estivesse lidando com um ataque de efeito de área, mas essa era a única maneira de proteger a responsável pela cura. Porém, Solution tinha cometido um erro fatal. Por ser um lançador de magia, Ainz não precisava se aproximar para atacar. Tudo o que ele precisava fazer era lançar ataques mágicos à distância. Ele teve que pensar sobre o porquê ela iria atacar na frente de Lupuzegina. Ainz tinha apenas um objetivo. Ele queria expor o inimigo e revelar qualquer carta que tivesse na manga. A Narberal não está por perto. Ele não entendeu. Ela não estava entre as empregadas demônio que atacaram a capital real. No entanto, ninguém poderia descartá-la se todas as Pleiades estivessem presentes. Era possível que elas estivessem salvando seu as na manga para o último momento. Ainda assim, desde que ele sabia que tipo de mão a oposição tinha, não havia razão para continuar lutando no meio do inimigo. Teletransporte maior. Ceze não interrompeu sua magia, e ele conseguiu se teletransportar sob um teto dentro da linha de visão. Eu preciso lembrar o que a Yuri e as outras podem fazer. Quem devo matar primeiro? Lupuzegina, a suporte que cura. Mas eu preciso ter muito cuidado com a Ceze, eu não tenho ideia de onde ela está, então vou deixar as outras virem primeiro. O Senhor do Mal vai levar mais tempo, então melhor deixá-lo para o fim. Ele viu Lupuzegina lançando uma magia em Solution. Elas não perseguiram Ainz porque a batalha não era um problema para elas. Não, foi porque entenderam que desde que Ainz poderia se mover à vontade com teletransporte maior, elas poderiam ser facilmente dispersas e individualmente derrotadas. Afinal, Ainz também esperava por isso. Não importava se elas enxergassem através de suas intenções. Tudo o que ele tinha que fazer era enfraquecê-las com magias de longo alcance e depois derrotá-las uma por uma. Enquanto Ceze, a especialista em combate à distância, estava presente, ela acabaria por se expor se atacasse continuamente. Portanto, ela só atacaria em momentos críticos. Nesse caso, ela não seria tão assustadora. Ou melhor, eu não a vi, então deixe eu adivinhar, você está no lugar da Narberal. Ainz murmurou para si mesmo enquanto observava o Senhor do Mal aterrissar. Haha, você engordou, Narberal. Vamos chamá-la de Gorilona agora. E o seu elemento mudou muito também. Bem, isso é interessante. Se as Doppel Pleiades são meus oponentes. Ainz floresceu sua capa. Claro, não havia sentido para isso, ele simplesmente queria se exibir como um rei. Então eu devo levar um pouco mais a sério. Não morram. Maximize magia gêmea, corte. Assim que Ainz estava prestes a lançar uma magia em Lupuzegina, outra bala atingiu o braço de Ainz e o interrompeu. Impossível. Mesmo que tivesse conseguido uma vez por sorte, ela não poderia ter o interrompido 2 vezes seguidas. Ceze era de um nível muito inferior ao de Ainz. Ele poderia ter tido o azar de falhar em sua checagem de resistência 2 vezes seguidas. Quão improváveis eram essas chances? Ou talvez isso não fosse azar, mas certeza, por exemplo, se seu oponente não era a Ceze que ele conhecia. O Senhor do Mal Vrat bateu suas asas de fogo e se aproximou de Ainz. Yuri veio da direita, e Intoma voou da esquerda de uma forma indireta. O que é isso? Por que isso está acontecendo? Isso é alguma mudança que ocorreu depois de vir a este mundo? Ou o Garnet-san deu alguma coisa para a Ceze? Ou não é a Ceze? O que a Yuri disse antes? Elas são irmãs, mas são Doppel, Pandora. O Senhor do Mal havia chegado perto e então levantou a mão, preparando-se para fazer um golpe absurdamente poderoso. Droga! Eu odeio pessoas assim, que já vêm querendo socar. Se você é um substituto da Narberal, então ataque com magia. Seu gorilão maldito. Bem, se o Senhor do Mal tivesse realmente lançado uma magia em Ainz, ele teria resistido, então de todo modo teria sido chato.
Ainz não hesitou, ele entrou antes que seu inimigo pudesse se aproximar por completo. O Senhor do Mal havia adivinhado que Ainz fugiria, então seus movimentos diminuíram a velocidade. Atrás dele estava Yuri, que provavelmente estava planejando flanquear Ainz com o Senhor do Mal. O golpe do punho flamejante foi apenas uma distração, razão pela qual Ainz conseguiu evitá-lo ao entrar no alcance do golpe. Os braços assobiaram por suas orelhas, e o vento em seu rastro soou como um rugido. Um lançador de magia puro evitou o ataque de um monstro do tipo guerreiro. Enquanto pensava que isso seria impossível se ele ainda fosse um jogador de Yggdrasil, isso não se devia à sorte. Como mencionado anteriormente, o Senhor do Mal não esperava que Ainz entrasse no ataque, então ele não usou toda a sua força. E então houve outro ponto, que foi o resultado de seu treinamento. Ainz tinha praticado este método de desviar de seu oponente, pois havia treinado centenas de vezes com Cocytus. Cerca de uma em cada 10 vezes, se Cocytus não estivesse atacando seriamente, ele poderia esquivar completamente de tais golpes. Cocytus disse que um bom guerreiro nunca faria ataques incrivelmente chamativos e óbvios, então eu não deveria ficar descuidado, mas é muito útil numa luta real, não é? E assim, Ainz colocou sua mão ossuda no peito robusto do Senhor do Mal, e então ele lançou uma magia ao toque. Mesmo que a maioria das magias tenham um alcance efetivo, algumas tinham um alcance praticamente zero. Tais magias necessitavam de contato direto com o alvo, então apenas pessoas com níveis em classes de conjuração ou de guerreiros poderiam usá-las bem. Isso porque eram inconvenientes assim como poderosas magias de nível similar, sendo mais ou menos um nível efetivamente aproximado. A especialidade de Ainz era necromancia, e esta foi uma magia de 8º nível dessa especialidade, dreno de energia. Uma magia que drenava os níveis do oponente e concedia vários benefícios, dependendo da quantidade de níveis drenados. Naturalmente, essa magia também foi maximizada. Ele quebrou a resistência mágica do Senhor do Mal e drenou seus níveis. Graças a isso, ele recuperou quase todo o dano que Yuri infligiu. Dito isto, a cura proporcionada por essa magia era apenas de natureza suplementar. Os parâmetros de Ainz foram todos aprimorados temporariamente e ele recebeu um buff especial que desapareceria em pouco tempo. Por sua vez, o Senhor do Mal havia recebido um debuff de baixo nível que não podia ser removido pela passagem do tempo. Desta vez, foi o Senhor do Mal que recuou. Seu rosto normalmente enraivecido estava preenchido por outra coisa. Surpresa, ou seria admiração? Ainz queria elogiar a si mesmo por ter evitado com sucesso aquele golpe. Afinal, ele conseguiu porque sua oposição tinha sido muito arrogante. Assim como um truque de mágica se tornava chato quando era descoberto, esse movimento provavelmente não funcionaria uma segunda vez. Bem, por melhor que seja um plano, apenas um idiota o usaria mais de uma vez. Não é mesmo Pleiades? Aureole ou Mega? Esse era o motivo. Ele estava lutando contra 5 doppelgangers, o Senhor do Mal Vrat e um NPC de nível 100. Albedo está realmente querendo que eu perca. Eu não tinha ideia que ela usaria a Aureole. Aureole Omega, a última a nascer das 7 irmãs Pleiades. Ela era uma guardiã diária do 8º andar e uma NPC de nível 100 especializada em profissões do tipo comandante. Como comandante, ela poderia emitir ordens que melhorassem seus aliados. CZ deve ter conseguido superar a diferença de nível graças a isso. Embora ele não tivesse ideia de que tipo de habilidade especial que a Aureole usará, se alguém visse papéis de grupo como atacante físico, atacante mágico, curandeiro e assim por diante, então ela seria um coringa, uma polivalente. Não era estranho que ela fosse capaz de fazer qualquer coisa. O que exatamente o Punito Moe-san faria? Ainz nunca enfrentou oponentes do tipo comandante durante um PVP, então Ainz tinha pouca experiência em lidar com inimigos desse tipo. Ela não pode ter saído do 8º andar e vindo aqui sem minha permissão. Isso significa que ela deve ter usado buffs nas doppelgangers antes de virem para cá. Ou seja, ela provavelmente não as buffou cuidadosamente ou será que existe uma doppelganger da Aureole aqui? Não. Não houve tempo para pensar em tais coisas inúteis. Apenas uma coisa importava. Elas poderiam interromper completamente os lançamentos mágicos de Ainz, elas poderiam continuar assim para sempre. Havia 2 tipos de habilidades especiais em Yggdrasil. Um tipo tinha um período de espera após o uso. O outro tinha um período limitado de utilizações dentro de um determinado período. Houve também combinações dos dois. Em geral, quanto mais poderosa a habilidade, maior o tempo de recarga ou menor o tempo de uso. O trunfo de Ainz, o objetivo de toda a vida é a morte, que só poderia ser usado uma vez a cada 100 horas, era uma dessas habilidades. Nesse caso, em qual categoria a técnica que CZ usará para interromper as magias de Ainz pertencia? Esse movimento de agora era muito útil, mas não parecia ter um longo tempo de espera.
Se fosse o caso, então era do tipo de uso limitado. No entanto, ele não sabia dizer quanto tempo levaria para recuperar seus usos. Tudo o que podia fazer era esperar que ela não pudesse recuperá-los durante o curso da batalha depois que elas estivessem esgotadas. Mesmo assim, ainda acho que devo guardar minhas magias de 10º nível para quando elas estiverem esgotadas. Ainz rapidamente verificou as posições das Pleiades e do Senhor do Mal. O Senhor do Mal estava na frente dele. Yuri estava atrás dele e se preparando para golpear Ainz. Enquanto seus ataques melhorados porque poderiam até quebrar aço, eles eram de pouca preocupação diante dos níveis de Ainz. Depois de reconfirmar que o Senhor do Mal era o perigo real, ele voltou sua atenção para as outras. Intoma estava dentro de uma casa no lado esquerdo da praça. Lupus Egina estava na praça. Solution ficou na frente dela, como se estivesse a protegendo. A localização de CZ era desconhecida. Embora não conhecer a posição de um franco-atirador fosse o pior cenário possível, o fato de o inimigo estar agora disperso era o melhor caso para ele. Ainz bufou. Embora soubesse que agora não era hora de rir, ele não resistiu à alegria que crescia dentro de si. Isso sim é interessante. Tudo bem, agora saia da minha frente. Maximizar magia, explosão nuclear. Diante dos olhos de Ainz, o espaço entre ele e o Senhor do Mal brilhou e inchou, consumindo tudo em um instante. Yuri ficou surpresa, mas isso era de se esperar, porque Ainz também havia sido englobado pelo ataque. Usando a magia de 9º nível, explosão nuclear, como um ataque foi uma escolha questionável. Ela causava dano composto, meio fogo, meio concussão, uma das magias mais fracas do 9º nível em termos de dano. Considerando que o Senhor do Mal Vrat possui imunidade ao fogo, esta magia não deveria sequer ter sido considerada nesta luta. Mesmo assim, Ainz tinha suas razões para usar essa magia. Primeiro de tudo, tinha uma área muito grande de efeito. Era superior a quase todas as outras magias nesse aspecto. Além disso, essa magia também gerava todos os tipos de efeitos de status negativos, como envenenamento, cegueira, surdez e assim por diante, mas qualquer coisa do nível do Senhor do Mal seria capaz de resistir apenas com seus atributos brutos e o equipamento das Pleiades deveria as tornar imunes a todos esses efeitos. A principal razão pela qual ele escolheu esta magia foi porque ela também possuía um poderoso efeito de repulsão. Claro, Ainz também seria danificado por esta magia. Já que o fogo amigo estava desativado em Yggdrasil, usar uma magia de forma tão imprudentemente não seria um problema, mas agora seria ferido no processo. Mesmo que sua defesa mágica fosse muito alta, não havia necessidade de fugir para não receber o dano colateral da magia. Afinal, se não quisesse agir como um homem-bomba, ele deveria ter escolhido outra magia. No entanto, Ainz já havia descartado isso. Se ele gastasse a magia Corpo de Berilo Refulgente para anular todo o dano de concussão, o dano elemental de fogo também seria negado, o que significaria que ele não seria ferido. Além disso, todos esses status negativos eram ineficazes para os mortos-vivos. Em outras palavras, Ainz não foi danificado pelo próprio ataque. Se ele resistisse completamente a seu dano, o efeito de repulsão também seria anulado, e assim Ainz era o único que permanecia de pé no coração da explosão. Haha, Ainz riu. Afinal, a sensação de que tudo estava indo como planejado era muito revigorante. O objetivo de Ainz era explodir o inimigo e rasgar a formação do inimigo em pedaços. Por um momento, Ainz imaginou brevemente os membros da guilda que lhe ensinaram várias coisas, incluindo essa tática. Tanto a batalha simulada anterior como até esta batalha em que o fracasso significava a morte lembraram Ainz de Yggdrasil, o que o deixou estranhamente feliz. Eu já me perguntei sobre isso antes, mas ainda não acho que me tornei um maníaco por batalhas. Venha, ainda não acabou. A batalha está apenas começando. Eu vou mostrar-lhe a força de todos que me nutriram. Libertar a fúria daquela magia do 9º nível significava que os prédios vizinhos haviam sido todos dizimados, e agora havia muito espaço. Não é algo que dava para evitar. Afinal, esta cidade sobrevivera à sua utilidade. Ele poderia ter ampliado a magia para tentar pegar CZ na explosão. No entanto, Ainz estava preocupado com os problemas que poderiam resultar da destruição de grande parte da cidade, então ele não o fez. Por tudo o que sabia, poderia ter sido um erro. Esqueça, deixarei por isso mesmo. O que resta é. Ainz olhou na direção de Lupus Egina. A sinergia do inimigo estava em frangalhos. Mesmo com os bufos de Aureole, elas não podiam evitar o efeito de repulsão, e Ainz podia ver o inimigo ficando rapidamente a seus pés. Se tudo se resume a dano, então a explosão nuclear deve ter dado conta, portanto. Ainz voou em direção a Lupus Egina e lançou o corte de realidade. Desta vez, ele não foi interrompido por CZ, e o corpo de Lupus Egina espirrou uma fonte de sangue. Ampliar magia, ciclone de tubarão.
Um ciclone extra grande passou a existir atrás dele, engolindo Yuri e o Senhor do Mal. Isso era para obscurecer a visão de Yuri e do Senhor do Mal e também para comprar o tempo de Ainz. Na verdade, Ainz tinha planejado criar um ciclone antes da explosão nuclear para bloquear a visão e depois livrar-se de Yuri primeiro, mas depois de considerar que o Senhor do Mal poderia sair facilmente da magia, ele decidiu não ir com esse plano. Em vez disso, decidiu usá-la quando o inimigo estivesse confuso. Ainz ouviu o som de pedras sendo deslocadas quando viu Intoma empurrar um pilar de si enquanto se levantava. Ele não tinha ideia de onde Ceze estava agora. Idealmente, ela estaria presa debaixo de uma casa caída. Ele está vindo. Pare-o! Solution gritou de seu lugar na frente de Lupuzegina, mas sua voz não pôde alcançar os ouvidos de Yuri e do Senhor do Mal, que estavam dentro do ciclone. Yuri em particular estava se movendo desesperadamente dentro do ciclone para evitar ser arremessada. Enquanto certas classes poderiam usar magias ou habilidades especiais para se teletransportarem ou se tornarem incorpóreas e assim escaparem facilmente do ciclone, ela não parece possuir tais habilidades. E isso significaria que Yuri se concentrou em fortalecer outras coisas. Depois de rever esta batalha, eles devem entender que equipamento precisam ter e quais preparações precisam fazer, certo? Não, não é isso. Se fossem as verdadeiras Pleiades, poderiam ter conseguido lidar melhor com isso. Mas eram simplesmente doppelgangers copiando as habilidades das Pleiades. Só fazia sentido que perdessem quando a batalha ficasse séria em termos de habilidades de combate. Quando Ainz encurtou a distância e se preparou para lançar corte de realidade, insetos caíram do céu um após o outro. Eram insetos grandes de transporte sem capacidade de combate. O objetivo desta ação foi simplesmente bloquear a linha de visão de Ainz. Tal uso não seria possível em Yggdrasil. Mesmo assim, Intoma, embora na verdade uma doppelganger, poderia usá-los dessa maneira. Ainz deu graças em seu coração quando ele incitou uma magia. Teletransporte maior. Depois de teletransportar-se no ar e evitar a chuva de insetos, Ainz lançou Maximize Magia Gêmea, corte de realidade. Mesmo que Ceze tivesse Ainz em sua mira, o fato de seu alvo ter se teleportado de repente para o ar significava que ela o perderia de vista. Afinal de contas, a fraqueza de um corpo humanoide era a sua incapacidade de seguir o movimento súbito para cima e para baixo com os olhos. Dito isso, se ele estivesse enfrentando um atirador experiente como Peroroncino, por exemplo, seria capaz de antecipar os movimentos do oponente, mesmo no plano vertical. Portanto, era possível que ninguém pudesse escapar com magia de teletransporte. A pontaria do Peroroncino-san era praticamente uma mira automática. Ceze, você precisa se esforçar muito para chegar ao nível dele. Enquanto ele se deleitava com a nostalgia, Ainz gritou: Lupuzegina, fora! Ter que lutar mantendo um olho no HP de seus oponentes era muito difícil. Alguém poderia até chamar isso de desvantagem. Portanto, se lhe perguntassem se o HP de Lupuzegina estava realmente esgotado, Ainz não seria capaz de responder com alguma confiança. Mesmo assim, ele teve que evitar qualquer chance de matar Lupuzegina por causa de um momento de descuido. Ela é uma doppelganger, então não só ela é mais fraca que a original, mas seu HP não é o mesmo que o da Lupuzegina. Certo, agora que tirei a lançadora de magia do inimigo, é hora de ser um cretino. Perfeito incognoscível. Embora houvesse maneiras, sem a ajuda de itens mágicos, para detectar Ainz depois de ser afetado pelo perfeito incognoscível, o único membro das Pleiades que poderia fazê-lo era Lupuzegina, o Senhor do Mal deveria ser incapaz de detectá-lo também. Portanto, provavelmente seria seguro dizer que eles não tinham como lidar com esse meio dissimulado de ataque. Já que eu tirei a curandeira do inimigo, eu deveria procurar pela Ceze. Não me diga que ela está gastando itens consumíveis. Pessoalmente, Ainz não podia perdoar o desperdício da riqueza de Nazarick em uma batalha como essa. Onde ele está? Ele se foi. Será que está usando invisibilidade? Eu já teria encontrado se ele estivesse invisível. Não detecto nada. Isso é algum outro tipo de invisibilidade. Ele podia ouvir a confusão. Suas idiotas. Ele está usando o perfeito incognoscível. Lupuzegina. Você está trapaceando. Ainz gritou, mas graças ao perfeito incognoscível, ninguém pôde ouvi-lo. Ainz coçou a cabeça. O Senhor do Mal e Yuri pareciam ter saído do ciclone e agora estavam procurando por Ainz. A melhor opção teria sido lançar outra explosão nuclear neles, mas isso poderia acabar matando Lupuzegina, então Ainz abandonou a ideia. Em vez disso, ele desceu mantendo o controle da posição de Yuri. Depois disso, ele comparou a quantidade de HP que Yuri estava perdendo com em relação aos demais, e verificou que, além do dano causado pela concussão, ela também havia recebido dano de fogo do ataque mágico anterior. Maximize Magia Trigemeia, Vermilion Nova.
Ainz usou o nível mais alto, sem contar as magias de Super Aba, com um único ataque de elemento fogo com alvo único que ele conhecia e mirou em Yuri. Era de se esperar que houvesse magias do 10º nível que poderiam causar dano elemental de fogo. Por exemplo, fluxo de lava, Uriel e similares. No entanto, o uso daquelas apresentou problemas para Ainz. Primeiro, Ainz não conseguiu conjurar fluxo de lava. Era uma magia divina que só podia ser usado por um druida como Mare. Uriel, por outro lado, era uma magia que poderia ser aprendida por qualquer tipo de lançador de magia, desde que os requisitos para aprendê-la fossem cumpridos, mas ele só causaria danos massivos quando lançado por um lançador de magia com valores de karma altamente positivo. Seu dano diminuía conforme o valor de um karma diminuía, e para alguém como Ainz, causaria menos dano do que uma magia de primeiro nível. Portanto, essa magia era a única escolha de Ainz quando se tratava de usabilidade. A vida de Yuri caiu drasticamente. Perfeito incognoscível. Ele desapareceu de novo. Isso é injusto. Se ao menos o Ainz-sama lutasse de forma justa e honesta. Não, errada está você por sequer ter pensado nisso. E além disso, não tenho ideia de onde está a CZ. Vocês três nunca disseram nada sobre quem estava participando dessa batalha. Então, quem está sendo injusto aqui? Ainz gritou, embora soubesse que a oposição não podia ouvi-lo. Depois de cair em si, o Senhor do Mal atacou no lugar em que Ainz estivera. Que pena, eu não estou mais lá. Ainz começou a se mover, tudo o que restava era atacar os possíveis locais onde esteve. No entanto, ele ainda estaria dentro da área de efeito se o Senhor do Mal decidisse lançar magias de ataque de área, mas assim que Ainz pensou isso, o Senhor do Mal de repente mudou de direção e veio direto para Ainz. Ele não estava invisível. Essa questão foi logo eliminada pela dor que sentia. O Senhor do Mal golpeou Ainz que foi arremessado para trás. Como ele estava muito mais sério do que antes, Ainz achou difícil se defender ou evitar o ataque. Não, Ainz estava relaxado demais, ele nem pensara em fugir. Felizmente, a magia Fly ajudou a controlar sua postura e poupou-o da desonra de rolar pelo chão. Foi exatamente como a batalha contra Chautiar. O Senhor do Mal pulou sobre Ainz, ele estava firme em seu encalço, e sua linha de visão estava definitivamente seguindo a rota de voo de Ainz. O Senhor do Mal Vrat não deveria ter a capacidade de ver através disso. Ele usou aquilo. Seu trunfo, milagre comprado pela alma. Inspirada em histórias de vender a alma ao diabo para satisfazer os desejos, essa capacidade realmente operava milagres. Mesmo ele não tendo certeza de como o procedimento funcionava, uma vez que alguém usasse essa habilidade, podia-se usar qualquer uma das magias abaixo do 8º nível uma vez. Normalmente, quando os senhores do mal usavam essa habilidade, eles quase sempre usavam magias de cura, essa era uma regra não escrita. No entanto, desta vez ele provavelmente usou uma magia para ver através de perfeito incognoscível. Ainz silenciosamente agradeceu que o Senhor do Mal usará a habilidade da qual ele era o mais cauteloso, mesmo quando sentia a urgente necessidade de formular um novo plano de batalha. Quando o Senhor do Mal se aproximou e socou novamente, Ainz começou a ficar preocupado. Embora houvesse uma grande diferença de nível entre os dois e ele ainda tivesse algum espaço para desleixo, ele não poderia simplesmente se permitir continuar sendo golpeado desse jeito. Aqui, tome isso também. Maximizar magia trigemeia, chame o trovão maior. Demônios de alto nível tinham resistências elementares muito altas. Mesmo suas resistências exatas variando entre seus tipos, a eletricidade era um dos tipos de energia mais eficazes contra eles. Depois de receber 3 golpes de uma magia de ataque elemental com dano maximizado, o corpo do Senhor do Mal enfraquentou. Ainz lançou outra magia. Milagre comprado pela alma. Trapaceiro. Ainz-sama, o Senhor é muito trapaceiro. É sério. Intoma pisou forte em frustração, enquanto Lupus Egina rolava no chão. Solution era a única que examinava o ambiente com um olhar afiado. Em teoria, cada mercenário vassalo deveria ser idêntico, mas elas desenvolveram personalidades divergentes como essa. Foi porque copiaram as relações entre os membros das Pleiades? Ou suas personalidades mudaram com o tempo? O Senhor do Mal atrás de Ainz seguiu seus movimentos de perto e gritou: aqui! Use ataques de área aqui, me acerte com isso também. Intoma não hesitou, mas exalou uma nuvem negra pela boca. Era o seu trunfo, o sopro de moscas. No entanto, foi inútil contra Ainz, porque esse movimento fazia dano penetrante. Além disso, Ainz era essencialmente um esqueleto, o que as moscas comeriam. No final, só serviu para irritar o Senhor do Mal. Não funcionou nele. Isso só funciona em mim. Ser capaz de copiar uma habilidade e usá-la bem, eram duas coisas completamente diferentes. Certamente a verdadeira Intoma não teria cometido um erro tão amador.
Eu não tenho nenhum ataque de efeito de área, e você, Yuri Nei? Eu lido com isso. Yuri juntou luz entre as palmas das mãos. O Kibakushou, uma técnica que, quando tocava o inimigo, agia como um ataque anti-individual, mas que se tornava uma onda de choque se não fizesse contato com o alvo. Naturalmente, como um ataque destinado ao contato direto, ficaria muito fraco quando disperso. Como os monges eram uma classe focada em lutar contra indivíduos, eles tinham poucos ataques de efeito de área, na verdade, praticamente nenhum, portanto, pode-se dizer que era completamente inútil. Lá, ele se moveu. Aqui, Yuri lançou seu Kibakushou em área no local onde Ains estava. Ains franziu a testa, apesar de não ter nenhuma sobrancelha, quando viu isso e estendeu a mão. Não, não, você deveria ter priorizado a cura. Yuri poderia ter se curado usando o Ki. Depois de fazer sua observação em Yuri, Ains lançou sua magia. Desnecessário dizer que seria uma magia que ele já sabia ser eficaz. Maximize magia gêmea, vermilion nova. Tendo lançado uma magia de ataque, Ains foi exposto. Ele olhou para Yuri, que estava envolta em chamas, e fez um pronunciamento sem nenhuma emoção. Yuri, fora perfeito e incognoscível. Agora, as coisas ficarão ruins se eu não procurar pela CZ com seriedade. Tendo tomado essa decisão, Ains começou a fazer um grande desvio enquanto ficava de olho no Senhor do Mal.